Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo para vocês, manas. Hoje eu quero trazer algumas falas do Milton Cunha. Para você que não conhece, é um carnavalesco maravilhoso que tá aí bombando hoje em dia na Globo. Eu adoro o trabalho dele, eu adoro as falas marcantes e potentes que ele tem. E ele foi no Conversa com o Bial e eu quero trazer aqui com você a minha reação de algumas falas bem interessante que ele tinha em relação à criança que ele foi, né, na década de 70 e 80. E eu acho muito importante trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês conhecerem, né, outras vivências, não só a minha. Então, mana, simbora comigo a conversa com o Bial, com o maravilhoso Milton Cunha. Já estou aqui com meu notebook em mãos e já vamos reagir a essa conversa que o Milton Cunha teve com o Bial, com falas bastante importantes que eu quero trazer aqui nessa minha reação para vocês. Simbora! Então é assim, nós as crianças gays, nós as crianças muito aviadadas, nós as meninas muito masculinizadas. Os adultos não sabem o que fazer com a gente. Nesse ponto específico da conversa com o Bial, né, o Milton Cunha está falando das crianças LGBTQIAP+, que existem sim, né? Hoje, em 2025, muitos e muitas pessoas falam que não existem pessoas trans, que não existem pessoas afeminadas, que não existem crianças LGBTQIAP+, mas a gente sabe que muitas dessas crianças hoje em dia são adultos que trazem muitos traumas, né, e violências sofridas desses pais que nos anos 70, 80 e 90, assim como o meu também, né, não souberam lidar com a nossa identidade de gênero, né? Nós, crianças afeminadas, perdemos, né, esse valor da família muito cedo. Por muito cedo, os nossos pais nos renegam, por muito cedo, os nossos pais assediam a gente de todas as formas possíveis, nos agridem, muitas de suas vezes, nos expulsam de casas, né? E é sobre isso, especificamente, que o Milton, nessa fala potente, está falando pro Bial, que no tempo dele, né, que no tempo dele, anos 70, 80, era ainda pior. Naquele tempo, quando um homem, né, era visto como afeminado, acabou para ele. Já era, né, ridicularizado e, assim como o Milton Cunha vai falar aqui, né, ele sofreu todas as consequências possíveis que os familiares deles fizeram com ele. Então a gente meio que sobra na história do amor, do acolhimento. Tem uma hora que você diz assim, tô sozinho. Você, uma criança LGBTQIA+, dos anos 80 e 90, assim como eu, quantas vezes você ouviu seus pais falando um eu te amo pra você? Você já parou pra pensar nisso? Eu, na minha vivência, não consigo lembrar desse tipo de momento. Justamente por causa dessa fala poderosa que o Milton Cunha falou, né? Eles não sabiam o que fazer com a gente. Nós, crianças afeminadas, sofremos desde muito cedo esse tipo de abuso, né? Que é a solidão do afeto, a solidão do amor, a negação do amor para os nossos corpos. Isso é muito forte, né? Eles não me querem do jeito que eu sou, eu não vou negociar com eles outra coisa, eu não serei o que eles querem que eu seja, então eu vou seguir aqui sozinho, escapando. Caramba, da Milton, morte. mas para uma criança. Com essa fala bem forte do Milton Cunha, me veio uma lembrança muito forte na minha cabeça, que meus pais falavam assim pra mim: você pode até ser gay, mas não usa saia, não usa roupa de mulher, não faz essa vergonha horrível pra sua família, por favor, eu te peço isso. E é isso, né? Essa negação do nosso ser. Eles queriam, eles queriam, os meus pais, que eu não fosse eu, que eu me renegasse. Você pode ser gay, mas não usa saia, né? Porque ia ser uma ridicularização para a família muito grande, né? Ter a aparência feminina, ter todo o lado feminino para eles era algo ruim, né? Claro que naquela visão dos anos 80 e 90, a visão que a sociedade tinha de mulheres trans era muito mais forte do que homens gays, né? Nós, mulheres trans, sempre fomos vistas como marginais, como uma coisa errada, como uma coisa da religião que não presta, né? Então eu também entendo esse lado dos meus pais, porém ouvir isso deles, você pode ser até gay, mas nunca use saia, por favor. Não faça com que os seus pais passem essa vergonha, né? E eu não pude, nunca pude lutar contra quem eu fui. Eu apenas fui eu, né? Se eles nunca me aceitaram como eu sou, o que eu poderia fazer? Eles morrem 10 anos depois que eu já estou aqui.
Mas aí, eles reafirmavam o amor por mim. Eles diziam, eu te amo. Aí eu disse, mas eu não lembro de um abraço, eu não lembro de um afago. Que família, né, dissituada é essa onde o filho não é abraçado porque não é o produto do projeto deles. Então, assim, sobra esse buraco oceânico dentro da gente de dizer, meu amor, tenta fazer agora o melhor que tu pode, porque a tua infância... Porque quando eu cheguei... Só quem foi uma criança LGBTQIAPN+, no meu caso, uma criança trans, né, sabe o quanto essa fala do Milton Cunha dói muito, né? Ouvir uma outra pessoa, né, falar da sua própria vivência. Eu, né, em toda a minha vida, até eu sair da casa dos meus pais, eu não lembro de um momento de felicidade onde eles vieram me abraçar e falar: minha filha, eu tenho orgulho de você. Minha filha, eu te amo. Minha filha, eu e o seu pai estamos muito felizes por você ser quem você é, né? E eu também acho que isso não é algo especificamente só de mim, mas sim de toda uma comunidade que foram, né, crianças afeminadas, que foram, assim como eu, uma criança trans, sabe o que é, né, não ter esse tipo de afeto, não ter esse tipo de acolhimento, não ter esse tipo de amor dos seus pais que deveriam, né, naturalmente dar todo o amor e carinho. Ter, né, todo tipo de afeto negado para o meu corpo, até hoje me traz mágoa, até hoje me traz gatilhos, né? Até hoje me faz passar por situações que eu sei que veio desse tipo de situação do passado que eu ainda não superei, né? Porém, a gente não pode deixar com que todo esse tipo de energia ruim, todo esse tipo de mágoa que a gente traz do passado, faça com que a gente, né, continue trilhando um caminho de sofrimento como assim que eles querem, né? Não, a gente tem que pegar todo esse tipo de dor, todo esse tipo de culpa, né, que nós carregamos dos nossos familiares não ter nos amado como deveriam e criar um novo horizonte, né? Criar uma nova trajetória de vida, criar novos caminhos que não vão perpetuar por todas essas dores que os nossos pais causaram na gente, né? E ouvir o Milton Cunha falar sobre isso, né, que ele também foi negado, que ele também, depois de muito tempo, os pais vieram falar para ele que o ama, que o querem bem, e aí ele relata, né? Que amor é esse que eu não lembro? Que amor é esse que vocês nunca me deram? Que palavras de carinho e afeto são essas que eu não me recordo? Meu corpo militante LGBTQIAPN+, não recorda de nenhum momento de afeto, de nenhum momento de amor com os pais. E assim também eu, Maiana, não consigo fechar os meus olhos e lembrar de algum momento de afeto que meus pais tiveram comigo. E sim, todas as dores que eles causaram em mim devido à minha transição, que eles não souberam entender, né? Não os culpo completamente, porque também entendo que naquela época era muito mais difícil. Mas é triste, né? Ouvir, né, uma pessoa nos altos dos seus 40, 50 anos, ainda também refletindo sobre isso, né? O que vai ser de crianças, de jovens que estão ainda hoje, em 2025, passando por isso dentro das suas casas, né? Que crianças, que jovens, que adultos nós queremos criar para um futuro, né? Sabendo que esses pais ainda continuam fazendo isso, né? É muito triste saber que essa realidade ainda em 2025 existe, né? Mas quem sabe, depois de muita política pública e luta que eu falo para vocês, essas coisas não possam mudar. É, minha filha, quem aí, assim como eu, adora o trabalho do Milton Cunha, para você que não sabe, ele é da minha terra, lá de Belém do Pará, então já é algo a mais, né, que eu tenho em relação a ele, porque eu adoro o trabalho dele. Vou deixar aqui embaixo, né, o link para você assistir completamente essa conversa com o Bial, que foi muito legal. Ele falou de muitas mais coisas, mas eu quis trazer esses dois pontos específicos da fala, né, do Milton Cunha, que eu achei muito forte, e trazer aqui para vocês refletirem comigo e a gente debater e conversar um pouquinho sobre esses temas. E se você chegou até aqui, muito obrigada por ter me acompanhado. Curte, comenta, compartilha. Já segue aqui o canal, porque estamos rumos a 1000 inscritos. Já me segue também aqui também nas redes sociais para ficar por dentro de muito mais coisinhas. Manda lá uma mensagem no direct pra mim pra gente conversar, porque logo logo eu tô de volta, mana. Um beijo e até logo!